Estamos aqui no centro histórico. Gente, é muito lindo. A gente tá procurando um lugar aqui para estacionar. E vamos lá. Gente, beleza? Estamos aqui no centro histórico de São João del Rei, em frente à igreja São Francisco de Assis, tá certo? Essa belíssima igreja, a gente já entrou dentro da igreja, já é coisa mais linda do mundo, gente. É fantástico o interior da igreja aqui, tá? Escultura, então, fantástica. Aqui eu estou de frente à fachada da igreja São Francisco de Assis. O interessante dessa igreja, vocês podem notar que ela possui arquitetura assim, toda no estilo barroco. E essa igreja, ela remonta, toda essa arquitetura, ela remonta lá do finalzinho do século XVII para o século XVIII. E o arquiteto responsável por essa obra de arte que a gente está vendo aqui agora foi o Aleijadinho e o mestre Ataíde. Aleijadinho, para quem não sabe, ele foi um artista, né, que ele, embasado nessa cultura barroca, ele começou a criar sua própria arte, que era a arte feita na pedra-sabão. Pode observar que tem uns 3 anjinhos na igreja, depois eu tentar filmar de pertinho, e é a assinatura do Aleijadinho. O mestre Ataíde também tem a sua própria assinatura, que são 3 anjinhos, só que aí cada um tem uma expressão facial que remonta a assinatura do artista. Aquela é a cena do Monte Alverne. Segundo a história, Jesus apareceu para São Francisco em um lugar alto na Itália e imprimiu nele os estigmas da paixão, as marcas da crucificação, nas mãos, no peito e nos pés. Se vocês conseguirem enxergar de longe, como eu estou vendo, podem observar que tem 2 cordinhas vermelhas que saem das mãos do Cristo e vai até São Francisco, como se ele tivesse recebido as chagas através do sangue, simbolizado pelas cordas vermelhas. Um pouco abaixo, nós temos a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que é padroeira do reino português, né? Nós somos colonizados por Portugal. Uma imagem de madeira maciça, toda policromada em cedro, ou seja, cedro é uma madeira que não pega cupim, e policromada pintada em vários tecidos. O lustre, que é o centro, é o de cristal Baccarat, é o cristal mais caro do mundo. E só tem outro, segundo os historiadores, no Museu de Louvre, na França. Observe que ele tem um formato de uma coroa por cima, tem as cores vermelha, verde e dourada. Lá no teto da igreja, nós temos a representação, para quem é cristão e católico, acredita, as 3 pessoas da Santíssima Trindade, representada pelo Pai à direita, Deus. Interessante, ninguém nunca viu Deus, né? Mas o artista personificou a imagem do Deus, de Deus segurando o cetro. À esquerda, o Filho Jesus segurando a cruz preta, e acima da cruz o Espírito Santo representado pela água. Bom, nas laterais aqui temos 2 telas pintadas. A da direita que mostra a última ceia, pintada em 1879, a última ceia de Jesus com os 12 apóstolos. E à esquerda, o beijo da traição de Judas no Jardim das Oliveiras, no Jardim de Getsêmani. E é exatamente nessa tela que começa a Via Sacra aqui nos dias santos, com a Semana Santa, que é transmitida pela Globo para todo o Brasil. Começa por aqui, passa pelas ruas no centro histórico, conforme vamos passar agora, e vão passando em frente aos passinhos da Via Sacra. São portas vermelhas de madeira, que é uma casinha pequena incrustada nas residências. Então eles são abertos. Aí tem uma imagem de Jesus carregando a cruz para a morte, Verônica enxugando seu rosto. Então fala-se passinho da Via Sacra ou da Via Crucis. Olha aquela pintura azul manchada, representa as ondas do mar em volta do barco. E tem uma portinha lá no canto escuro, estão vendo? Por quê? Uma pessoa subia lá, não mais pessoas que eram escravos na época, né? Hoje, claro que não tem mais isso, mas ainda se pode subir, para acender os 25 candelabros pendurados naqueles ganchos que ainda se encontram
que fazia também a iluminação da igreja. E naquela gradezinha bege, é um pequeno avarandado de 76 centímetros, no qual você anda em volta do teto em cima das paredes. As paredes têm 2,15 de largura em pedra maciça. Antigamente, há muitos anos atrás, a missa era celebrada por 3 padres, um no altar, um pregava o evangelho de um lado, o sermão do outro. Esse objeto aqui é chamado de púlpito, o local onde o padre ficava pregando o evangelho ou o sermão. Mas olha no teto lá daquele púlpito, estão vendo o rosto esculpido na madeira? E olha na janela, claridade, o sol nasce desse lado de cá. Então ele representa o irmão Sol, São Francisco de Assis. Aí vai se pôr do outro lado, olha lá, meio rosto, meia face da lua. Irmã Lua, Santa Clara, irmão Sol, irmão Lua. Aqui embaixo a imagem de São Francisco morto, com o cordão branco e os 3 nós, os 3 votos, fé, castidade e obediência, da ordem terceira franciscana. Acima, São Francisco ajoelhado perante o Papa Inocêncio III, que representava a Igreja Católica. Quem assistiu o filme Irmão Sol, Irmão Lua? Acho que pouca gente aqui, né? Os novos nem sabem disso. Ó, vou dar uma dica. Entra no YouTube e vai digitar lá Irmão Sol, Irmão Lua. Vocês vão ver a história de São Francisco, o filme. Tem 3 filmes antigos, sem efeito especial, que eu acho que deveria ter fazer um novo filme. E vai contar a história de São Francisco. Então, ele, filho único, chegou da guerra ainda novo. Ele viu que para ser feliz precisava de apenas um passarinho, alguns goles de água e algumas sementes. Ou seja, pouca coisa para ser feliz. Quando ele chega em Roma, vai a pé e pedir à Igreja Católica, através do Papa, a aprovação da Ordem dos Frades Menores que ele fundou na Itália. Ele vai para beijar os pés do Papa, no filme vocês verão. Aí o Papa segura ele, não, eu vou beijar os seus pés. Porque a Igreja Católica, envergonhada pela riqueza material em relação à riqueza espiritual que São Francisco pregou, carregava e carregou. Então ele é um dos santos da Igreja Católica mais populares, é São Francisco. Tem essa igreja aqui em Ouro Preto, né? Para quem foi Ouro Preto, lá da Praça Central tem a igreja. Lá ele fez a igreja, aqui ele não fez. Ele só fez o risco, o desenho, a planta e a portada do lado de fora. E aqui atrás, pessoal, nós temos este arco do couro abatido, quer dizer, enfraquecido. Não sei se tem algum engenheiro aí. Ele foi considerado, e é considerado até hoje, uma das mais ousadas engenharias do barroco, porque foi feito com uma pedra encaixada uma na outra. Aquela pedra de meio é a pedra que une as 2 partes. Se você tirá-la, ele cai. Então ela é chamada de pedra angular, símbolo de Cristo, símbolo de união, para que todos sejam um. E exatamente em cima dela que tem um coro. E aos domingos, hoje é sábado, né? Amanhã, às 9h15, todos os domingos, tem a missa aqui às 9h15 da manhã, aberta ao público, qualquer um pode vir, se vocês quiserem ver, que vai ter a Orquestra Ribeiro Bastos, criada em 1790, executando músicas barrocas, compostas pelo padre José Maria Xavier, que aqui nasceu em 1819. É muita história, né? É muita coisa. Esse escravo, na época, o Aniceto de Souza Lopes, que é o nome dele, está do lado de fora, quando ele fez esse arco, foi um feito histórico tão grande que soltaram foguete e ele ganhou a sua carta de alforria, de liberdade, pelo feito histórico. Na época da escravidão, né? Eles foram escravizados, né? Mas foram muito inteligentes. Lá em Tiradentes tem o Manuel Victor de Jesus. Lá na Matriz tem um quadro do rosto do Cristo com a face negra, pintado por ele. Ele está enterrado na Igreja do Rosário lá. Estamos aqui no cemitério, aqui no fundo da igreja São Francisco de Assis. Inclusive aqui foi enterrado, gente, Tancredo Neves, um dos mais importantes, né, presidentes do Brasil. 1985. 1917 a 2013. Primeiro presidente depois da ditadura militar. Tancredo nasceu em São João del Rei e pertencia a esta igreja, a Ordem Terceira Franciscana. Então, quando ele faleceu, era um direito dele ser enterrado neste cemitério, que é considerado o mais suntuoso aí da cidade aí. Agora vocês vão começar a aprender umas expressões que nós brasileiros falamos, principalmente nós mineiros. Quando uma pessoa morria naquela época, no século XVIII e XIX, até 1828,
ela era enterrada, que ela tinha muito dinheiro, ela pagava para ser enterrado dentro da igreja. Quem não tinha condição não era enterrado, jogava em qualquer lugar aí. A pessoa que não tinha dinheiro para pagar para ser enterrado dentro da igreja, não tinha onde cair morta. Então, por a gente falar, fulano é um pobre, não tem onde cair morto. A expressão, por causa disso. Porque eles acreditavam, quem tinha dinheiro, todo mundo acreditava. Mas quem tinha dinheiro pagava para ser enterrado dentro da igreja, perto dos santos. Porque acreditava que estaria garantindo que sua alma ia para o céu. Mais rico ainda, pagava para ser enterrado próximo do altar-mor, aquele que eu expliquei lá. Porque pertinho do altar-mor, a alma ia amarrar para o céu. Crendice popular deles. Eles tinham um sino que ele trincou. Então, à medida que os sinos vão sofrendo um dano, no caso esse ele trincou, ele não produz mais o mesmo som. Por quê? Dependendo do toque, do repique, ele está informando a população aqui no centro uma mensagem, como se fosse um código Morse. Ding-dong, ding-dong, dororão. É um chamado fúnebre, ó, morreu alguém da Irmandade. Ó, é criança. Não, é adulto. Ding-dong, dororão, ó, festividade. Ding-dong, dong. Eu não sei quais, porque eu nunca memorizei. Mas tem uns livros aí que você pode comprar, memorizar se quiser, né? Mas com o Zap Zap ninguém hoje quer mais memorizar isso. E o sino, ele está aqui, este exemplo, para vocês verem bem de perto. Ele é de bronze maciço, avaliado em 80 a 100 mil, pesando 1.500 quilos. Imagina para subir com isso os escravos na época, lá para a torre. Como é que sofreram, né? Este sino, ele não é novo. Ele é o estilo antigo, mas ele não é novo. Ele é de 2006. Inclusive tem o nome do Aécio Neves ali, que foi o governador de Minas. Acredito eu que ele e os benfeitores, como é chamado, são as pessoas que viabilizaram algum recurso, né? Uma emenda parlamentar para patrocinar a compra do sino. Mas ele tem um brasão de São João del Rei ali, ó. 1713, quando São João del Rei foi elevado à categoria de vila. Porque a primeira mina de ouro aqui foi em 1704. Em Tiradentes, em 1702. E do outro lado, 1838, foi elevada à categoria de cidade. Então, de vila é uma coisa, cidade é outra. Então, esse é o brasão de São João del Rei. Aquela coroa em cima é uma coroa, mas imitando a ponte de pedra, que nós vamos passar em cima de uma agora. Outra coisa, vamos olhar essa casa aqui da esquina aqui, ó. Tá vendo aquele telhado e a parte branca de baixo? Tá vendo os degraus de baixo do telhado lá? Naquela época, hoje se você ganhar na loteria, você tem que esconder, você não vai contar para todo mundo, eu ganhei na loteria, você não vai ficar caladinho. Mas naquela época todo mundo exibia, quem tinha dinheiro. Quem tinha terra, sítios e casas como essa, tinha muito dinheiro. Então tinha eira e beira, que é medido por aquele beiral lá, símbolo de prestígio e poder. Quem não tinha nada, eram pobres a ninguém, sem eira e nem beira. Então, e olha aquelas telhas lá. Agora eu vou falar para vocês, eu não sei se é verdade, mas reza a tradição o seguinte. Essas telhas antigas que a gente vê em Minas, na Bahia, é o seguinte, reza a tradição que o escravo, quando ele machucava, o seu dono, né, ele não queria ter prejuízo. E também por escravo não ficar arquitetando fugas. Então ele usava a coxa do escravo como molde para a confecção das telhas. Só que cada escravo tinha um tamanho de coxa diferente e formato. Ao fazer a telha ficava torta. Então, quando se montava o telhado ficava torto, desigual, causando goteira. Para justificar o mal feito, falava, foi mal feito, feito nas coxas. É uns termos que a gente ouve de vez em quando. Olha no meio da porta, 3 rostos de anjinho, com os olhos esbugalhados, o chechulho e o queixo repartido. Que era uma característica própria do aleijadinho de esculpir dessa forma. Agora atenção, hein? Isso aqui vai exigir muita atenção. Muita gente não vai ver a primeira vez. Vamos lá. Vamos lá. Começar pelos 2 anjos que estão segurando aquele crânio humano na mão. Estão vendo? Aquilo é uma macabra característica do barroco, mostrando que após a morte todos somos iguais. Agora atenção. Entre os 2 anjos tem 2 brasões no meio e 2 asas em pedra sabão na parede colada. Estão vendo as 2 asas? Olhem a asa do lado esquerdo nosso. Estão vendo a asa do lado esquerdo, colada na parede? Olha do lado direito dela, tem um brasão, que tem 2 mãos, um coração no meio e 2 pés. E tem uns buraquinhos pretos bem no meio, representando a chaga de Cristo. Acima tem a imagem de Nossa Senhora da Conceição, lá em pedra sabão. Tem aquela fita de pedra, parece a serpente com a boca aberta, está escrito: toda pura és tu Maria Imaculada. A mancha original em ti não existe. Falando sobre a virgindade de Maria. Agora, olhem lá para cima, lá no alto, olha lá. A imagem de São Francisco que pega sabão ajoelhado, olhando para cima,
Jesus que apareceu em forma de um anjo, olha lá. A mesma cena lá do altar. Aquele trabalho de 1815, quase 80 anos após a construção da igreja. Vou mostrar para vocês uma curiosidade, como surgiu a expressão pé rapado, tá certo? Então, na época, as ruas não eram pavimentadas, então os escravos traziam, os donos, né, os ricos, a cavalo, ou talvez de carroça, né? E como eles não tinham calçados, eles chegavam aqui, eles faziam esse movimento aqui, ó, tá certo? Limpava o pé aqui para entrar na igreja, tá? Como sinal de via sacra, né? Respeito. Viemos almoçar aqui no Empório Café com Breja. A comida é uma delícia, a gente já almoçou. Uma feijoada deliciosa, muito boa, indico muito. Ainda comemos uma sobremesa maravilhosa, um pavê e um mousse de maracujá. Olha que tá os preços, olha. Muito em conta para quem tá querendo vir para São João del Rei, para Tiradentes e economizar. Indico muito. E olha, aqui é um espaço bem aconchegante pra família, ó. Muito bom, gostei muito, indico. A gente tá indo em outra igreja, aqui de São João del Rei. É muito bonitinha, vou mostrar pra vocês. Estamos chegando, aqui a ruinha é bem estreita, olha. Muito estreita. E ó, tá um trânsito hoje. É muito carro, é muito turista. Que hoje é um sábado, então sábado tá assim, muita gente. Já é outra igreja, olha. A gente não vai entrar nessa. Nós não fomos ainda na Rua das Casas Tortas, mas a gente tá indo agora. Eu não sei onde eles estão indo, eu só tô seguindo meu pai. E bora lá. Gente, estou aqui em frente à residência oficial de Tancredo Neves, tá certo? Tancredo Neves foi um dos presidentes mais populares do Brasil, tá certo? Ele foi eleito depois da ditadura militar, né? Logo o término da ditadura militar, Tancredo Neves foi eleito, só que não empossado, né? Ele faleceu em 85 antes de tomar posse, tá certo? E ele residiu aqui entre 1957 e a 1985, onde foi o ano da morte dele. Dá pra vocês verem. Gente, vou mostrar aqui pra vocês essa casa aqui, ó, do lado da casa do Tancredo Neves, morava o Aécio Neves, que é o neto do Tancredo Neves. Vocês estão vendo aí? Gente, estamos aqui na chamada Rua das Casas Tortas. Mas dá para vocês verem que o formato, realmente, as casas são tortas, gente. Não é mentira, não. Se você observar direitinho, dá para você ver que a rua foi feita dessa forma, gente. Rua torta, realmente é torta mesmo, lá. Eu não sei. Era onde os escravos aforreados viviam. Ah, sim. Eu não sei se os caras estavam um pouco mamados quando construíram, mas realmente as casas são tortas. Mas é assim porque eles acompanhavam o terreno, não tinha nem prumo, livro, não tinha nada, né? Então é isso. Gente, o legal é que isso aqui se chama aldrava, olha. Só quem tinha dinheiro possuía na parte da casa. Então era a campainha deles da época, olha. Muito legal.
Uma coisa interessante também é que geralmente nessas pontes que havia a negociação de escravos. Aqui que era feita todas as negociações, né? Os ricos, né, negociavam seus escravos. O Tancredo. Vai, falei. O Tancredo foi um presidente, né, ilustre, né? Presidente da República. Só não foi empossado, né? Porque veio a falecer antes da sua posse, mas foi um dos presidentes mais populares da história do Brasil, né? É um orgulho pra gente, né? Ter ele como, né, mineiro, né? A gente que é mineiro também, mas a gente tem um respeito muito grande por essa pessoa. E ainda conseguiu tirar uma foto com ele, pai, ó. É isso aí. Tá aí, pessoal, estamos encerrando os nossos trabalhos aqui por São João del Rei, tá certo? Logo terá parte 2, né, para Tiradentes, visitar Tiradentes também, né, mostrar, né, os casarões, falar um pouco da vida do Joaquim da Silva Xavier, com o Tiradentes, né? Então é isso aí, minha gente, dá seu like aí, compartilha os nossos vídeos, inscreva no nosso canal, que isso é muito importante, tá certo, gente? Nós precisamos muito da contribuição de vocês aí, tá bom? Um abraço a todos.